Na paz de Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dogmas da Igreja Católica, são os dogmas de fé. Os ensinamentos que a Igreja nos transmite são verdades absolutas. Um dogma é uma verdade absoluta que não pode ser questionada. Qual que é a intenção da Igreja quando ela estabeleceu os dogmas? Na verdade, ela queria combater as heresias. Na história da igreja, nós sabemos que existiram muitos pensadores, muitos padres, muitas pessoas dentro da igreja que questionavam algumas coisas. Então, elas interpretaram a sua livre e espontânea expressão e dessa forma elas deturparam as ideias de santidade e muitas vezes as ideias aprendidas através da Sagrada Escritura ou através da tradição da igreja. Então, era necessário que se estabelecesse uma regra, uma definição de verdade para que a gente pudesse seguir. Então, são essas verdades que nós seguimos, nós sabemos que, amparados por essas verdades que são os dogmas, nós estamos no caminho certo. Então, são verdades que são estabelecidas pela Igreja através de um concílio ecumênico, ou através diretamente do Papa, quando o Papa pronuncia. Então, nós temos essas verdades que nos direcionam nesse caminho de fé. Então, nós vamos conhecer quais são essas verdades. Elas são inquestionáveis. Isso quer dizer que, uma vez estabelecido o dogma, a gente não pode questionar. Mas se não existe, porque já está estabelecido pela inspiração divina, pela Sagrada Escritura, de que essas verdades elas estão contidas e elas são inerentes ao ser humano, à criação de Deus e aos demais sacramentos e orientações da Igreja. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, nós vamos começar a falar sobre os dogmas sobre Deus. Primeiro, a existência de Deus. A existência de Deus. Nós sabemos que Deus existe, nós não nascemos com isso. Mas como que nós podemos saber que existe um Deus? Pela sua obra. Através da sua obra, nós podemos entender que Deus de fato existe. Não é possível que um ser qualquer tenha criado tudo isso que nós podemos ver. Então, através de tudo que a gente contempla, a gente pode entender a existência de Deus. Segundo, a existência de Deus como objeto de fé, a unicidade de Deus. Primeiro, como objeto de fé. Nós sabemos que pela criação nós conseguimos identificar a existência de Deus. Mas além disso, nós sabemos que pela fé nós sentimos, nós percebemos, nós vivemos, nós necessitamos dessa existência, que é a existência do nosso Deus, o nosso Criador. Então, Deus, por Ele ter criado tudo isso, Ele nos proporciona essa fé, essa credulidade de que tudo podemos através dEle. A unicidade de Deus. Deus é único, não existe dois deuses. É um único Deus, criador de todas as coisas. Isso é fato, a gente não tem que questionar. Apenas um Deus é o criador de tudo. Deus é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. Então Deus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E por último, sobre os dogmas de Deus, a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como o próprio Cristo nos ensinou na Sagrada Escritura. Nós três somos um, né? Eu estou no Pai e vou enviar o Espírito Santo que está conosco também. Então, Pai, Filho e Espírito Santo em uma única pessoa, três em um. Essa é a Santíssima Trindade, no que nós temos que crer como católico. Uma coisa importante é que os dogmas, eles não podem ser questionados. Se você é um católico cristão, você tem que ter conhecimento deles e defender a sua fé. Então não é possível que você fale, mas esse daqui eu não concordo. Não existe isso. O católico tem que aceitar os dogmas, são as verdades de fé propostas pela Igreja de Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre os dogmas de Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Ele é Deus. Desde o início ele já era, né? Então ele é filho de Deus, porque ele foi concebido por Deus. Então ele é, por essência, sua essência já é ser o filho de Deus natural. Jesus possui duas naturezas que não se transformam nem se misturam. Ele é humano e ele é divino. Nós podemos ver muito bem através dos seus milagres. Quem faz milagre? Somente Deus. Então nós vemos a natureza divina de Jesus e o seu sofrimento. Quem sofre na carne todos os pesares que ele sofreu só pode ser um humano. Então ele tem essas duas naturezas que são distintas.
Cada uma das duas naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Sim, ele sentiu as dores da sua carne, porque existia uma operação física no que é material, no seu corpo, mas de outra forma ele também é Deus. Então, através dessa propriedade de ser Deus, de ser divino, ele tem a operação física de realizar milagres, de ascender aos céus. Então, por ser Deus e homem, duas naturezas que se unem em uma. Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus. Ele é homem, nasceu de uma mulher, de uma pessoa humana, só que ele é natural de Deus. Não precisou dessa concepção com outro homem, porque o próprio Deus enviou para o ventre de Maria essa capacidade de gerar o seu próprio filho natural. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. Ele foi o sacerdote nesse sacrifício, ele foi a vítima, ele mesmo. Para quê? Qual que é a intenção? Ele precisava se fazer sacrifício. Esse sacrifício para combater o pecado original era necessário que fosse feito. Então, ele mesmo se imola, ele se sacrifica, ele é o sacrifício e ele é o próprio sacerdote. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte e cruz. Então, nós tínhamos a separação do céu e da terra. Estávamos condenados à morte eterna por conta do pecado original. Através do seu sacrifício da morte na cruz, ter imolado o cordeiro que era ele mesmo, ele abriu esse tempo e hoje nós temos acesso ao céu que nós não tínhamos antes. Ao terceiro dia depois da sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Isso é um fato, né? No terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele veio com toda a glória, num corpo glorioso, ressuscitado. Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Então nós sabemos que Jesus Cristo, ele subiu na frente dos apóstolos, ele ascendeu ao céu, ele se elevou ao céu, o céu se abriu, foi possível visualizar o próprio Deus e Jesus Cristo sentado à sua direita. Agora nós vamos falar sobre os dogmas da criação do mundo. São verdades de fé que nós sabemos que são fidedignas, que nós devemos confiar e acreditar como cristão católico. Tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. Tudo é criação. Deus, ele cria do nada. O homem só transforma. Então isso é um fato. Ele cria a partir do nada. Caráter temporal do mundo. Nós estamos estabelecidos num tempo. E é isso que nós sabemos sobre a criação do mundo. Ele foi criado do nada, mas dentro de um tempo estabelecido. Existe tempo para tudo. Então existe essa temporização da nossa vida e de tudo que foi criado. A conservação do mundo. Deus, na sua bondade, ele conserva o mundo. O que nós tentamos destruir, Deus mantém. Deus mantém a sua criação desde sempre. Agora vamos falar sobre os dogmas do ser humano. O homem é formado de corpo material e alma espiritual. Isso é fato. O corpo material é aquilo que vai ser corroído e vai ser destruído, né? Pelo tempo, porque é natural, porque fomos acometidos pelo pecado original. Então, o nosso corpo é destruído. Mas por Jesus Cristo, nós salvamos a alma, que é a nossa essência. Então, essa alma que necessita da presença de Deus, ela vai viver para a vida eterna e é isso que a gente busca. O pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. Não é que a gente imite o pecado, não. Ele já está intrínseco. É uma concupiscência ao pecado. A gente tem essa tendência à queda, ao pecado, por conta dessa descendência. Somos todos filhos de Deus a partir de Adão e Eva. E esse pecado, de geração em geração, ele nos acomete. Então, nós temos isso dentro do nosso ser. Então, nós não conseguimos simplesmente imitar o que eles fizeram. Não é isso. Nós somos como que inclinados a esse pecado por conta dessa descendência. O homem caído não pode redimir-se a si próprio, de forma alguma.
Se assim o fosse, não precisaria Jesus Cristo ter se crucificado, né? Ter se sacrificado. O homem caído, ele precisa da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Nós só conseguimos nos redimir pela graça de Deus que morreu na cruz por nós. Agora os dogmas marianos. A Imaculada Conceição de Maria. Maria, ela foi concebida sem esse pecado original. Por quê? Porque não seria possível que uma pessoa com essa tendência ao pecado, como todos nós somos, por conta de Adão e Eva, por conta dessa descendência, pudesse gerar no seu ventre um ventre que tinha essa mancha, o Filho de Deus. Então Deus preparou Maria para que ela viesse ao mundo, ela fosse gerada imaculada, sem a mancha do pecado, para que ela pudesse gerar o Salvador. Maria, ela é mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, como Jesus Cristo mesmo nos falou, ele é o próprio Deus. Ele realiza, ele está em Deus. São três em um, como Deus, como Jesus Cristo é Deus, Maria, sua mãe, é mãe de Deus. A Assunção de Maria. Terminado o seu tempo aqui na terra, Maria ela foi assunta ao céu. O seu corpo não foi corrompido nessa terra. Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, a quis presentear com esse presente por ela ter aceito esse plano, cooperado tanto para o plano de salvação. Então o seu corpo foi elevado ao céu da forma como ele estava, sem a corrupção, sem que ele fosse degradado. A virgindade perpétua de Maria. Maria, sabemos que era uma virgem, mas depois que se casou com São José, José observou, notou que Maria não era uma mulher comum, então ele a respeitou. Então Maria foi virgem do início ao fim, ela não se entregou a nenhum homem. Essa virgindade de Maria, ela é inquestionável. Maria é a Virgem Maria. Vamos falar agora sobre os dogmas do Papa e da Igreja. A Igreja ela foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Isso é certo. Jesus Cristo é a cabeça da Igreja, nós somos os membros. Então Jesus Cristo é que fundou a Igreja. A Igreja é uma única. Se houve uma cisão no tempo, foi por conta do homem. A Igreja era única. Até muitos e muitos anos, praticamente 1500 anos, a Igreja de Cristo foi a mesma, depois que houve essa cisão. Então, quem fundou a própria Igreja, a Igreja Católica, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo instituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como a cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição, ou seja, Jesus Cristo instituiu Pedro como o primeiro Papa da Igreja, aquele que ia ser a cabeça e ia conduzir. A partir de então, nós temos uma sequência de papas até o dia de hoje, que são os sucessores de Pedro. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. Então, o nosso diretor, quem nos dirige aqui na Terra, que faz essa ligação da Terra com o céu, dirige a nossa Igreja, é o Papa. Ele tem pleno poder. O que ele fala é verdade, nós devemos seguir tanto coisas da fé e dos costumes, como disciplina para governar e direcionar a nossa Igreja. O Papa é infalível sempre que se pronuncia ex-cátedra. O Papa é uma pessoa normal que tem a sua vida comum, mas quando ele senta na sua cadeira, na sua cadeira papal, e ele define coisas, segmentos para a Igreja, ele não fale. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está falando através dele, não é o próprio Papa. É o Espírito Santo de Deus que fala através dele. O Papa é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Sim, tudo que está estabelecido a fé, qualquer dogma novo que seja estabelecido pelo Papa, ele vai ser definido como verdade de fé imutável, nunca mais poderá ser mudado. Mas ele pode não estabelecer um dogma, ele pode, num momento temporal, estabelecer algum costume. Por exemplo, agora, nessa época de pandemia, ele autorizou que nós participássemos da missa online, ele autorizou que a gente fizesse uma confissão de coração sem a presença de um sacerdote. Isso daí a gente mudou os costumes que tínhamos por conta desse tempo. Então, quando o Papa define, isso daí também é uma verdade. Dogma sobre os sacramentos. O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez batizar, né? E ele pediu para que os seus apóstolos
eles saíssem e batizassem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A confirmação é verdadeiro e próprio sacramento, é uma verdade de fé. A crisma, que é a confirmação, é o sacramento. É quando a gente confirma todos os votos que foram feitos no nosso batismo. A gente confirma a nossa fé católica. A Igreja recebeu de Jesus Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Pela Igreja a Igreja recebeu por Jesus Cristo, isso faz parte da Sagrada Escritura, que todos eles poderiam, a partir do batismo, perdoar os pecados. A partir do batismo. Todos os sacerdotes, eles podem perdoar os pecados a partir do batismo. Então, aí no quarto, a confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária à salvação. Então, essa confissão no sacramento da reconciliação ou da confissão é necessária para que a gente se salve. Então, é importante que a gente se aproprie desse sacramento, que é a confissão, para a própria salvação, para que a gente possa nos lavar desse pecado que nos acomedem todos os dias. A Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Jesus Cristo instituiu na última ceia a Eucaristia. Este é meu corpo e este é meu sangue. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu vinho. Nós vimos muito bem isso daí nitidamente quando nós estudamos os milagres eucarísticos. Mas independentemente da transubstanciação visível, existe uma transubstanciação que muitas vezes nós não vemos, que é o pão se transformando em corpo e o sangue se transformando em vinho. Isso é real, isso é fato. Por isso que nós temos tanto zelo pela Eucaristia. A unção dos enfermos é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Então, a unção dos enfermos, como nós estudamos há pouco, é um sacramento instituído por Cristo para curar-nos de todos os males, nos lavar do pecado e preparar o nosso corpo e a nossa alma para uma vida eterna. Se for breve ou não, se for a vontade de Deus, quando estivermos acometidos de uma doença ou de um perigo iminente de morte. A ordem é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Vimos também que o Padre Ailton nos ensinou que a ordem é um sacramento. Jesus Cristo, ele estabeleceu a partir dos seus discípulos, o sacerdócio. A partir daí, nós tivemos esse discipulado até hoje, que é mantido pelos nossos padres e sacerdotes que nós temos pelo mundo afora. O matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Jesus Cristo elevou essa união natural a sacramento, porque ele se faz presente quando a gente realiza esse sacramento do matrimônio. A partir daí, não é só mais o homem e a mulher que serão unidos. O esposo e a esposa contarão a partir daí também com a presença de Jesus Cristo entre eles. Para finalizar, agora nós vamos falar sobre os dogmas, sobre as últimas coisas. Primeiro, a morte e a sua origem. Nós sabemos que a morte é real desde sempre, faz parte da nossa natureza, e ela foi originada pelo pecado original, pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que pecaram, e aí sim a morte foi inserida no mundo. Segundo, o céu, o paraíso. Sabemos que existe o céu. Essa promessa de céu é o que nos mantém, é o que nos impulsiona a viver bem aqui. E esse paraíso nos foi apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi aberto. As portas do paraíso, elas foram abertas pela morte e sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Era necessário esse último sacrifício para que a gente pudesse romper com esse pecado original que nos levava simplesmente à morte e pudesse ter abertura e acesso ao céu, ao paraíso. O inferno é real. O inferno é para onde irão todas as pessoas que não corresponderem aos planos de Deus e não tiverem uma vida reta aqui. Nós sabemos que nós temos essa inclinação ao pecado, mas nós sabemos também que temos uma força do Espírito Santo que nos mostra o caminho correto. Devemos seguir esse caminho reto, sempre buscando os sacramentos para que a gente possa estar em estado de graça, para que no momento da nossa morte a gente possa ir ao céu. Se estivermos em pecado mortal ou não tivermos retamente vivido, sabemos que o inferno é certo e dali não há como sair.
Quarto, o purgatório. O purgatório é um estado que teremos que passar todos aqueles que são acometidos de pecados veniais, pecados mais leves. Se no momento da nossa morte estivermos em plenitude, nós iremos para o céu, para o paraíso, né? Teremos que estar plenos, sem pecado. Por isso que é tão importante os sacramentos. Se não tivermos ainda aquelas manchas que afugentam o nosso coração, se estivermos neste estado, teremos que passar pelo purgatório. Só poderemos contemplar a face de Deus com uma pureza total de espírito. Então, é necessário passar por esse período, por esse estado que é o purgatório. Mas o purgatório não é de tudo ruim, porque o purgatório é a certeza do céu. Quem entrou no purgatório pode ter certeza que irá para o céu. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. O mundo, ele tem um fim, isso é certo, determinante, existe o fim do mundo. Mas Jesus Cristo vai vir na sua glória, na sua segunda vinda, todo glorioso. Então Jesus Cristo virá ao mundo para nos julgar. Será o julgamento definitivo de todos nós. E aí todos os que estivermos no purgatório seremos elevados ao céu. E aqueles que estão no inferno, não há salvação para esses, porque esses já foram condenados. Por último, a ressurreição dos mortos no último dia. Sabemos que no último dia todos nós seremos ressuscitados. Será quando Jesus Cristo vai vir, nessa segunda vinda. Então todos nós que estivermos aqui ou que já morremos, estamos no purgatório, todos nós seremos elevados ao céu, seremos julgados. Nosso Senhor vai julgar. Aqueles que estiverem aqui na terra serão julgados. Você teve uma vida reta, então você merece o céu. Você não teve uma vida reta, então você merece o inferno. E o juízo universal. Então, existe um juiz que vai julgar tudo e todos. Então, por isso, nós devemos passar sempre. Então, não pense que tudo que você faz vai ficar sem julgamento. Nós somos responsáveis por cada ato. Então, esse juízo universal, essa justiça é o que será feita. Então, aqueles que procederem retamente merecerão o reino dos céus. Pois bem, aqui nós finalizamos os dogmas da Igreja Católica. Sei que são muitos, mas são verdades de fé que já são embrenhadas no nosso ser. Então, quem é católico já tem que ter esse conhecimento e saber que isso é uma verdade. Não é possível ser católico, não conhecer ou não aceitar uma verdade de fé, porque são as verdades da Igreja Católica. Pode ser que existam mais dogmas daqui para frente, claro, quando alguém tentar levantar uma heresia contra a Igreja e isso colocar em risco tudo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, é claro que será necessário um novo concílio para que sejam estabelecidas novas diretrizes na Igreja. Nós temos, por exemplo, o Concílio Vaticano II, que aconteceu no século passado, que é o mais recente. A partir daí, nós não tivemos novos dogmas de fé, mas nós tivemos novas diretrizes para a Igreja. Por exemplo, a Santa Missa passou a ser celebrada, o padre passou a celebrar não mais de costas, não em latim, mas na nossa língua, de frente para a gente, e possibilitou que a gente tivesse, a partir daí, uma participação maior na Santa Missa. Então, sempre que há necessidade de uma mudança, é solicitado um concílio. Então, o magistrado da Igreja, os bispos, o Papa, eles se reúnem para definir novas diretrizes. Se essa nova diretriz, ela vai alterar alguma direção da Igreja ou ela está combatendo alguma heresia, ela pode se tornar um dogma. Então, a partir daí pode ser, por exemplo, constatado que o dogma da Igreja, por exemplo, a partir de agora os padres não podem de forma alguma casar. Uma vez que isso for estabelecido, nunca mais, por todos os anos, por todos os séculos, o padre poderá casar. Mas isso não é um dogma. É uma diretriz da Igreja, mas não é um dogma de fé. Quando se estabelece dogma de fé, nunca mais isso vai poder ser mudado. Então, a gente tenha carinho por esses dogmas, porque eles nos orientam nesses caminhos de fé. Desejo que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. E se tiverem dúvida, pode enviar, que a gente vai tentar responder na medida do possível. Um grande abraço, fiquem com Deus.